Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos finalizar os estudos sobre a eletroquímica, falando sobre as leis de Faraday. No início do século XX, Millikan realizou experimentos para determinar a carga elétrica do elétron e encontrou o valor de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Conhecendo o valor da carga de um elétron, nós podemos calcular o valor correspondente a 1 mol de elétrons. Então, relacionando a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e lembrando que 1 mol de elétrons equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, nós podemos calcular a carga relacionada a 1 mol de elétrons. Fazendo a relação matemática, nós teremos que a carga relacionada a 1 mol de elétrons será 9,6 vezes 10 elevado a 4 coulombs, o que é igual a 96.500 coulombs. Isso significa que 1 mol de elétrons carrega uma quantidade de carga correspondente a este valor. Essa quantidade é conhecida como constante de Faraday, ou seja, 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs por mol, que é a carga elétrica carregada por 1 mol de elétrons. Conhecendo melhor os processos eletrolíticos, nós podemos entender exatamente o que aconteceu na experiência de eletrólise aquosa para revestir uma chave de latão com cobre metálico. Lembrando que, nesta experiência, a chave é utilizada como catodo, ou seja, o polo positivo da eletrólise, que irá receber a cobertura de cobre metálico a partir da aplicação de uma certa corrente elétrica. Para calcular a massa de cobre que foi depositada sobre a superfície da chave durante o processo de galvanização, nós podemos analisar a equação de redução do cobre. Então, nós temos que o cobre 2+, mais 2 elétrons, produz cobre metálico. A partir disso, nós podemos concluir que o gerador de corrente elétrica irá fornecer 2 mols de elétrons para que 1 mol de cobre sofra o processo de redução e se transforme em cobre metálico, que possui a massa molar de 63,5 gramas. Então, se descobrirmos quantos mols de elétrons foram fornecidos pelo gerador durante a eletrólise, a partir de uma regra de 3, nós podemos calcular qual foi a massa depositada sobre a chave. Para isso, nós precisamos saber qual foi a corrente elétrica exata fornecida pelo gerador e qual a duração do processo de eletrólise. Nós sabemos, pelo estudo da física, que a intensidade da corrente elétrica é determinada pelo quociente entre a quantidade de carga fornecida e o tempo decorrido em segundos. Então, matematicamente, nós temos que Q, que é a quantidade de carga em coulombs, é igual à corrente elétrica em amperes, vezes o tempo em segundos. E nós podemos utilizar essa relação para descobrir qual foi a quantidade de carga exata fornecida pelo gerador de corrente elétrica. Então, supondo que, na eletrodeposição de cobre sobre a chave de latão, a corrente elétrica foi de 3,86 amperes e durou 13 minutos e 20 segundos, ou seja, 800 segundos, nós teremos que, ao substituir os valores na expressão para o cálculo da quantidade de carga, a quantidade de carga ficará Q igual a 3,86 vezes 800, que é igual a 3.088 coulombs. Lembrando que, durante a redução do cobre, nós temos um total de 2 mols de elétrons envolvidos, então isso precisa ser considerado durante o cálculo. Cada 2 mols de elétrons, ou seja, 2 vezes o valor da constante de Faraday, irá formar 1 mol de cobre, ou seja, 63,5 gramas. Como nós já sabemos a carga fornecida pelo gerador durante a eletrólise, podemos fazer a relação. Então, 2 vezes 96.500 coulombs irá produzir uma massa de 63,5 gramas de cobre. 3.088 coulombs, que é a quantidade de carga proposta por esse exemplo, irá formar uma determinada massa X. Logo, fazendo a regra de 3, nós teremos que a massa de cobre metálico depositada será 1,016 gramas. E essa
é a massa da película de cobre formada sobre a chave. Uma outra situação possível é a associação de diversas células em série. E, neste caso, qual deve ser o nosso raciocínio? Bom, a eletrólise em série é feita conectando os eletrodos de várias cubas eletrolíticas intercalados. Ou seja, o catodo de uma cuba se liga ao anodo de outra, e a carga elétrica é proveniente de um único gerador. Este é um processo muito utilizado industrialmente, e nós podemos utilizar a segunda lei de Faraday para calcular qual foi a massa depositada em cada uma das cubas eletrolíticas. A segunda lei de Faraday diz respeito às substâncias diferentes que são submetidas a uma mesma carga elétrica. Como são substâncias diferentes, as massas dos metais depositadas em cada cuba também serão diferentes, apesar da carga elétrica utilizada ser a mesma. A relação matemática é: a massa depositada será igual à massa molar do metal vezes a quantidade de carga, dividido pela carga do íon, vezes 96.500, que é a constante de Faraday. Então, vamos ver um exemplo. Uma cuba eletrolítica com eletrodos de cobre que contém uma solução aquosa de nitrato de cobre é ligada em série com outras duas cubas eletrolíticas. A segunda cuba é provida de eletrodos de prata e contém solução aquosa de nitrato de prata, enquanto a terceira cuba possui eletrodos de zinco e solução aquosa de cloreto de zinco. Esse conjunto de cubas em série é ligado a uma fonte durante um certo intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, um dos eletrodos de cobre teve um incremento de massa de 0,64 gramas. Qual foi o incremento de massa nos catodos das outras duas células? São fornecidas as massas molares do cobre, da prata e do zinco. Como nós conhecemos a massa de cobre depositada no eletrodo da primeira cuba, podemos descobrir a quantidade de carga elétrica que foi aplicada e usá-la para determinar as massas dos outros metais que se depositaram. Primeiro, nós escrevemos a equação da semi-reação catódica. O cobre 2+ recebe 2 mols de elétrons e se transforma em cobre metálico. Lembrando que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Como nós temos 2 mols de elétrons na redução do cobre, isso será igual a 2 vezes 96.500, que é 193.000 coulombs. Essa quantidade de carga produz 1 mol de cobre metálico, o que equivale a massa de 64 gramas por mol. Porém, o enunciado disse que nessa eletrólise foi produzido 0,64 gramas de cobre. Então, fazemos uma regra de 3 simples para descobrir a carga elétrica que foi usada nessa eletrólise em série. 193.000 coulombs irão produzir 64 gramas de cobre metálico. A quantidade de carga que nós queremos descobrir irá produzir 0,64 gramas. Então, multiplicando cruzado, nós teremos que a quantidade de carga para este processo é 1.930 coulombs. Essa é a carga elétrica usada nas 3 cubas eletrolíticas. Com esse valor, nós podemos descobrir o que o exercício pediu, ou seja, a massa dos outros metais que se depositou nos eletrodos das cubas 2 e 3. Então, para a cuba 2, nós temos a redução da prata. Então, na cuba 2, nós temos a redução da prata. Utilizando a segunda lei de Faraday, nós teremos que a massa depositada será a massa molar da prata, que é 108, vezes a quantidade de carga calculada, que é 1.930, dividido pelo Q, que é a quantidade de mols de elétrons utilizada no processo, que é 1 para a prata, vezes a constante de Faraday. Logo, a massa de prata depositada na cuba 2 será de 2,16 gramas. Já na cuba 3, nós temos o processo de redução do zinco. Então, utilizando a segunda lei de Faraday, nós temos que a massa será a massa molar do zinco, que é 65,4, vezes a quantidade de carga, que é 1.930, dividido pelo Q, que é a quantidade de mols de elétrons que eu tenho no processo, neste caso 2, vezes a constante de Faraday. Logo, a massa de zinco depositada na cuba 3 será 0,654 gramas.
Sendo assim, nós podemos definir as leis de Faraday como: a primeira lei, que é utilizada para dispositivos isolados, fica: a massa de um composto eletrolizado é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que passa pelo sistema. Já a segunda lei, que é utilizada para dispositivos ligados em série, será: no processo eletrolítico, a massa de uma substância produzida é diretamente proporcional ao equivalente grama dessa substância. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!